Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhampantare Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namah. Boa tarde. A nossa cultura, ela tem essa questão de comer sempre a mesma coisa, né? Funcionar como uma maquininha, um reloginho, e que isso vai dar certo no final, né? Você come, bebe café, come pão todo dia com queijo, ovo. O nutricionista ele até passa uma lista para você, né? E você vai seguir aquilo religiosamente. E a perspectiva da Ayurveda é total contrária a essa, porque a perspectiva da nutrição é o que? Você vai bater carboidratos, proteínas, gorduras, calorias e acabou. Porque meio que a perspectiva da saúde é que você bata uma quantidade de peso, tenha certas medidas, né? Uma cintura assim, pam, 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 e acabou. Isso é saúde. E para a Ayurveda vai muito além, né? Para a Ayurveda, saúde é você também talvez ter isso que a nutrição pede, mas muito além, né? Você tem que estar vitalizado, você tem que estar motivado, você tem que estar acordando feliz, se relacionando bem com as pessoas à sua volta, sorridente, animado, né? Com coisas novas e tal. Que para nossa cultura às vezes é até um absurdo, né? Ver a pessoa rindo na rua, fala, como é que a pessoa pode estar rindo? Eu tô cheio de problema, a pessoa tá rindo. Então, assim, você vê que a nossa cultura, ela não prega uma paz, uma felicidade, né? Ela prega a conquista material, né? E isso é de várias formas um absurdo, né? Para o yoga e o Ayurveda isso é totalmente o contrário, né? Que o yoga vai priorizar o ser humano, né? Como você primeiro você se equilibrar, primeiro você estar bem, feliz, para depois você agir no mundo, né? Então, a nossa cultura com essa ideia de comer sempre as mesmas coisas, você acaba adoecendo ou por falta de nutriente, ou por excesso daquele alimento. E a gente já sabe que o corpo ele precisa passar por certos ciclos, né? Por ele tem que digerir o excesso daquele alimento, né? O corpo ele se sobrecarrega de um determinado alimento, né? De uma toxina que é gerada na digestão daquele alimento. Então, quando você dá tempo para o corpo, não é que você tem que parar com aquele alimento, apesar que tem alguns alimentos que são tão prejudicial à saúde que o ideal seria até que a gente parasse. Mas você dando um tempo para o corpo, é por isso que existe o jejum, ou até mesmo você simplesmente cortar aquele alimento da dieta por um tempo. O corpo ele se libera daquele excesso daquele alimento, né? Da dificuldade digestiva que aquele alimento estava trazendo, para te restaurar, né? O seu metabolismo e você poder comer aquele alimento de novo em outro momento. Então, a gente já tem estudos que dizem, né, que evolutivamente o ser humano, ele, o metabolismo se comporta melhor assim, né? Ele chegava num lugar, matava um boi, aí comia aquele boi todo, depois até matar um boi de novo, um animal, demorava, né? Ele estava caçando. Ou chegava num lugar de castanheira, aí ele ia comia muita, muita, muita castanheira. Aí depois ele, como era nômade, ele ia
para outro lugar, era outro tipo de alimento que tinha naquele local. Então, o ser humano ele se adapta melhor a comer determinados alimentos por um tempo e depois parar. Então, o Ayurveda ele vai muito mais longe, né? Ele vai entender cada especificidade do alimento, é, o que ele vai fazer, se ele vai esquentar, se ele vai esfriar, se ele vai secar, se ele vai te deixar agitado, se ele vai te acalmar, se ele vai te deixar parado. Então, o Ayurveda ele quase que vai dizer que você tem que escolher o que você vai comer ou o que você vai fazer no dia e na hora. Porque a gente vai analisar os fatores, né, de todos os fatores, né, de clima, cansaço, idade, se está ventando ou não, chovendo ou não, calor ou frio, que entra na questão do clima. Se você fez muita atividade mental, né? Se você usou muito o braço direito do que o esquerdo, né? Então a gente vai olhar tudo isso para saber qual é a próxima melhor ação a ser tomada para que o corpo não entre num processo de desgaste crônico, vamos dizer assim, e que isso leve à doença. Então, quando a gente já observa algo caminhando para um descuido, né? Caminhando ali para um mal-estar, alguma coisa assim, a gente já faz a ação oposta para que aquilo não evolua e a pessoa esteja sempre com saúde, com vitalidade e tudo mais. Então, essa perspectiva do Ayurveda ela é muito interessante, né? Ela é a ciência da saúde, né? Da longevidade, do bem-estar. E a pessoa realmente assim precisa se dedicar um pouco ao Ayurveda, né? Principalmente na nossa cultura que a gente culturalmente a gente não tem nada disso, né? É totalmente o oposto. A nossa avó ensina: come mais, meu filho, come mais que você pode, que senão você vai ficar saco vazio não para em pé. Aí tá todo mundo gordo e só comendo mais. Mas então é isso. O Ayurveda pede que a gente haja com inteligência, né? Que a gente despenda de energia para cuidar da nossa saúde, porque a gente acredita que a saúde é o mais importante. É óbvio que nem todo mundo pode se dedicar à vida ao Ayurveda, mas a pessoa deve sim procurar, né? Conhecer mais sobre o Ayurveda, procurar na internet, procurar um terapeuta, um médico ayurvédico, né? Para entender mais sobre isso e poder estar fazendo esses pequenos ajustes, né? Na vida para promover a saúde, né? Para que a saúde não seja algo que você cure doenças, você está promovendo a saúde, você está cada vez mais saudável, com mais disposição, mais alegria e tudo mais. Então é isso. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om